Bom, vamos à segunda parte da aula, então, do dia 17 de março. Ah, eu vou agora ler alguns textos da prosa baudelairiana. Né? No ensaio Baudelaire, de 1930, ensaio que eu já comentei aqui e que está disponibilizado para vocês lerem, né? O poeta T.S. Eliot chama atenção para o fato de que Baudelaire não deve ser entendido apenas como o importantíssimo, o excepcional poeta do seu livro de versos, né? Único, As Flores do Mal. Para uma compreensão mais ampla de Baudelaire, diz o Eliot, e a crítica endossa essas palavras ditas há quase 100 anos, para uma compreensão mais ampla de Baudelaire, da sua poética, do que ele pensava ser a arte. Baudelaire era um poeta e um teórico, né? Um crítico. Ele era alguém que refletia muito sobre, não só sobre poesia, como arte em geral. O Eliot diz que é importantíssimo também conhecer o que Baudelaire deixou escrito em prosa. E tudo, né? Nos pequenos poemas em prosa, que é o seu livro de prosa mais conhecido, né? Também chamado de Spleen de Paris, né? No Meu Coração Desnudado, Mon Cœur Mis-à-Nu, nos Paraísos Artificiais, no Diário Íntimo, enfim. É importante conhecer a prosa de Baudelaire. Então, é isso que a gente vai fazer agora nessa parte da aula. Eu fiz uma seleção arbitrária, de alguma maneira, né, de textos em prosa de Baudelaire, que eu vou ler aqui para vocês, vou pôr na tela. Né? A maioria dos textos, mas não a totalidade, é tirado dos pequenos poemas em prosa, do Spleen de Paris. A maioria das traduções, mas não todas, é do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Então, eu vou pôr aqui na tela e vou lendo esses textos, né, que também está disponível, esse arquivo está disponível para vocês. Vamos ver aqui. Vamos lá. Baudelaire em prosa. Né? Pequenos poemas em prosa, As Multidões, traduzido aqui pelo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. As multidões. Nem a todos é dado tomar um banho de multidão. Gozar da multidão é uma arte. E só pode fazer, à custa do gênero humano, uma farta refeição de vitalidade aquele em quem uma fada insuflou no berço o gosto do disfarce e da máscara, o horror ao domicílio e a paixão da viagem. Multidão, solidão. Termos iguais e conversíveis para o poeta diligente e fecundo. Quem não sabe povoar a sua solidão também não sabe estar só em meio a uma multidão atarefada. O poeta goza do incomparável privilégio de ser à sua vontade ele mesmo e outrem. Como as almas errantes que procuram corpo, ele entra, quando lhe apraz, na personalidade de cada um. Para ele, e só para ele, tudo está vago. E se alguns lugares parecem vedados ao poeta, é que a seus olhos tais lugares não valem a pena de uma visita. O passeador solitário e pensativo encontra singular embriaguez nessa comunhão universal. Aquele que desposa facilmente a multidão conhece gozos febris de que estarão privados para sempre o egoísta fechado como um cofre e o preguiçoso, encaramujado feito um molusco. Ele adota como suas todas as profissões, todas as alegrias e todas as misérias que as circunstâncias lhe deparam.
Aquilo a que os homens chamam amor é muito pequeno, muito limitado e muito frágil, comparado a essa inefável orgia, a esta sagrada prostituição da alma que se dá inteira, poesia e caridade, ao imprevisto que surge, ao desconhecido que passa. É bom alguma vez lembrar aos felizes deste mundo, ao menos para lhes humilhar por instantes o orgulho tolo, que há felicidades superiores às deles mais vastas e mais requintadas. Os fundadores de colônias, os pastores de povos, os padres missionários exilados no fim do mundo conhecem, por certo, algo dessas misteriosas embriaguezes. E no seio da vasta família que seu gênio criou, devem eles, por vezes, rir daqueles que lhes deploram o destino tão agitado e a vida tão casta. O convite à viagem, na tradução de Gilson Mauriti. Convite à viagem. Existe um país soberbo, um país idílico, dizem, chamado Cocagne, que eu sonho visitar com uma velha amiga. País singular, nascido nas brumas de nosso norte, e que poderia se chamar o Oriente do Ocidente, a China da Europa, tanto pela sua calorosa e caprichosa fantasia, quanto por ela, paciente e persistentemente ser ilustrada por sábias e delicadas vegetações. Um verdadeiro país de cocaine, onde tudo é belo, rico, tranquilo, honesto, onde o luxo se compraz em se ver em ordem, ou a vida é livre e doce de se respirar, de onde a desordem, a turbulência e o imprevisto são excluídos, onde a bondade está casada com o silêncio, onde a própria cozinha é poética, rica e excitante ao mesmo tempo, onde tudo se parece contigo, meu anjo. Conheces essa doença fibricitante que se aposta de nós na Igéria das misérias? Essa nostalgia de um país que ignoramos? Essa angústia vinda da curiosidade? É um lugar que se parece contigo, onde tudo é belo, rico, tranquilo, honesto. Onde a fantasia construiu e decorou uma China ocidental. Onde a vida é doce de se respirar. Onde a felicidade está casada com o silêncio. É lá que se precisa ir viver. É lá que se precisa ir morrer. Sim, é lá que se precisa ir respirar, sonhar e esticar as horas para o infinito. Um músico escreveu o convite à valsa. Quem comporá o convite à viagem que se possa oferecer à mulher amada ou à irmã preferida? Sim, é nessa atmosfera que seria bom viver. Lá onde as horas mais lentas contêm mais pensamentos, onde os relógios marcam a felicidade com a mais profunda e a mais significativa solenidade. Sobre as telas brilhantes ou sobre os couros dourados de sombria riqueza vivem discretamente as pinturas beatas, calmas e profundas, como as almas dos artistas que as criaram. Os sós poentes que cobrem tão ricamente a sala de jantar ou o salão são amenizados pelos belos tecidos ou por altas janelas trabalhadas, divididas pelas esquadrias de chumbo em numerosos compartimentos. Os móveis são vastos, curiosos, bizarros, armados de fechaduras com segredos, como as almas refinadas. Os metais, os espelhos, os tecidos, a ourivesaria e a faiança tocam para os olhos uma sinfonia muda e misteriosa. E de todas as coisas, de todos os cantos, das frestas das gavetas e das pregas dos tecidos, emerge um perfume singular, um retorne de Sumatra, que é como a alma do apartamento. Um verdadeiro país de cocaine, digo-te, onde tudo é rico, limpo e luminoso,
como uma consciência pura, como uma magnífica bateria de cozinha, como uma esplêndida ourivesaria, como uma joalheria multicor. Os tesouros do mundo inteiro afluem como na casa de um homem trabalhador que bem os merece. País singular, superior aos outros, como a arte é em relação à natureza reformada pelo sonho, onde é corrigida, embelezada e refundida. Que eles procurem, que pesquisem mais, que recuem sem cessar os limites de sua felicidade, estes alquimistas da horticultura, que proponham o preço de 60 e de 100 florins na solução de seus ambiciosos problemas. Eu encontrei minha tulipa negra e minha dália azul. Flor incomparável, tulipa reencontrada, dália alegórica está lá, não é? Nesse belo país tão calmo e tão sonhador que seria preciso ir viver e florescer. Não estarias enquadrado em tua analogia e não poderias mirar-te para falar com os místicos em tua própria correspondência? Sonhos, sempre sonhos. E quanto mais ambiciosa e delicada é a alma, mais os sonhos se afastam do possível. Cada homem leva em si a sua dose de ópio natural, incessantemente secretada e renovada. E do nascimento até a morte, quantas horas temos nós de alegria positiva e de ações bem-sucedidas e decididas? Viveremos nós por acaso? Passaremos nós alguma vez nesse quadro que meu espírito pintou? Esse quadro que se parece contigo? Esses tesouros, esses móveis, esse luxo, essa ordem, esses perfumes, essas flores miraculosas, és tu. És tu ainda esses grandes rios, esses canais tranquilos, esses enormes navios que os singram carregados de riquezas e de onde provêm os cantos monótonos das manobras, são estes meus pensamentos que dormem ou rolam sobre teu seio. Tu os conduzes docemente em direção ao mar que é infinito, a refletir as profundezas do céu na limpidez de tua bela alma. E quando, fatigados pelas vagas e saciados dos produtos do Oriente, eles retornam ao porto natal, são ainda meus pensamentos enriquecidos que voltam do infinito para ti. Também na tradução de Gilson Mauriti, o jogador generoso. Ontem, no meio da multidão do boulevard, senti-me roçado por um ser misterioso que sempre quis conhecer e a quem reconheci imediatamente, embora jamais o tivesse visto. Havia, sem dúvida, nele, em relação a mim, um desejo análogo, pois ele me deu uma piscada de olho significativa, a qual apressei-me em obedecer. Segui-o atentamente e logo desci atrás dele para uma morada subterrânea deslumbrante, onde brilhava um tal luxo de que nenhuma habitação acima, em Paris, poderia oferecer um exemplo aproximado, perdão. Pareceu-me singular que eu já tivesse passado tantas vezes ao lado desse prestigioso esconderijo sem adivinhar a entrada. Reinava ali uma atmosfera delicada, conquanto perturbadora, que fazia esquecer quase instantaneamente todos os horrores aborrecidos da vida. Respirava-se ali uma sombria beatitude, análoga a que deveriam sentir os comedores de lótus quando, desembarcando em uma ilha encantada, iluminada por clarões de uma eterna tarde, sentiam nascer neles os sons adormecedores de melodiosas cascatas, o desejo de nunca mais rever seus lares, suas esposas, seus filhos, e de nunca mais voltar a subir sobre as altas ondas do mar.
Havia lá estranhas faces de homens e mulheres marcadas por uma beleza fatal que me parecia ter visto em épocas e em países de que me era impossível lembrar exatamente, e que me inspiravam mais uma fraterna simpatia do que esse natural medo que nasce ordinariamente do aspecto do desconhecido. Se eu quisesse tentar definir de qualquer maneira a expressão singular de seus olhares, diria que jamais vi olhos brilhando mais energicamente do horror do tédio e do desejo imortal de se sentir viver. Meu anfitrião e eu já estávamos, ao nos sentarmos, sentindo-nos velhos e perfeitos amigos. Comemos, bebemos exageradamente todas as espécies de vinhos extraordinários. E coisa não menos extraordinária, pareceu-me, depois de várias horas, que eu não estava mais bêbado do que ele. Entretanto, o jogo, este prazer sobre-humano, havia cortado em diversos intervalos nossas frequentes libações, e devo dizer que eu havia jogado e perdido minha alma, em parte ligada à despreocupação e à falta de seriedade heróicas. A alma é uma coisa tão impalpável, frequentemente tão inútil e às vezes incômoda, que eu não experimentei quanto a esta perda, senão um pouco menos de emoção do que sentiria caso tivesse perdido meu cartão de visitas num passeio. Fumamos demoradamente alguns charutos cujo sabor e perfume incomparáveis davam à alma a nostalgia de países e felicidades desconhecidas. E, inebriado por todas essas delícias, ousei, num acesso de familiaridade que não me pareceu desgostar, o gritar, apossando-me de uma taça cheia até a borda: a vossa imortal saúde, velho bode. Conversamos também sobre o universo, sua criação e sua futura destruição. Sobre a grande ideia do século, isto é, do progresso e de sua perfectibilidade, e, em geral, de todas as formas de presunção humanas. Sobre esse assunto, Sua Alteza não se calava, dizendo gracejos leves e irrefutáveis, exprimindo-se com uma suavidade de dicção e uma tranquilidade no gracejo que eu não encontrara em nenhum dos mais célebres conversadores da humanidade. Ele explicou-me o absurdo das diferentes filosofias que tinham, até o presente, se apossado do cérebro humano e dignou-se mesmo a me confidenciar alguns princípios fundamentais cujo benefício e propriedade não me convém compartilhar com ninguém. Não se queixou de modo algum da má reputação de que gozava em todas as partes do mundo, assegurando-me que era ele próprio a pessoa mais interessada na destruição da superstição. E me confessou que nunca sentira medo relativamente ao próprio poder, senão uma única vez. Foi no dia em que ouvi um pregador mais sutil que os confrades gritar do púlpito: meus caros irmãos, não esqueçais nunca, quando escutais glorificar o progresso das luzes, que a mais bela das artimanhas do diabo é de vos persuadir que ele não existe. A lembrança deste célebre orador nos conduziu naturalmente ao assunto das academias. E meu estranho convívio afirmou-me que ele não desdenhava, em muitos casos, inspirar as penas à palavra e a consciência aos pedagogos, e que assistia quase sempre em pessoa, embora invisível, a todas as sessões acadêmicas. Encorajado por tantas atenções, pedi-lhe notícias de Deus, e se o havia visto ultimamente. Ele me respondeu com um misto de despreocupação e uma certa tristeza. Nós nos cumprimentamos quando nos encontramos, mas, como dois velhos cavalheiros nos quais uma polidez inata não poderia extinguir completamente a lembrança de antigos rancores. É duvidoso que Sua Alteza jamais tenha dado uma audiência tão grande a um simples mortal que eu temia estar abusando.
Enfim, quando a aurora estremecedora já embranquecia as vidraças, este célebre personagem, cantado por tantos poetas e servido por tantos filósofos que trabalham para a sua glória sem o saber, me disse: quero que você guarde de mim uma boa lembrança e desejo provar-lhe que eu, de quem falam tanto mal, sou às vezes bom diabo, para me servir de uma de vossas expressões vulgares. Para compensar a perda irremediável que você teve de sua alma, eu lhe propicio a aposta que você teria ganho se a sorte estivesse do seu lado, isto é, a possibilidade de se reconfortar e de vencer durante toda a sua vida essa bizarra sensação de tédio, que é a fonte de todas as suas doenças e de todos os seus miseráveis progressos. Jamais haverá um desejo imaginado por você que eu não o ajude a realizar. Você reinará sobre seus vulgares semelhantes. Você será abarrotado de adulações e até de adorações. A prata, o ouro, o diamante, os palácios féricos virão procurá-lo e rogar-lhe, aceitá-los, sem que você tenha feito qualquer esforço para obtê-los. Você mudará de pátria e de região tantas vezes quanto as suas fantasias lhe ordenarem. Você se embriagará de volúpia sem lassidão, em países charmosos, onde sempre fará calor, e as mulheres são tão perfumadas quanto as flores, etc., etc., acrescentou ele, levantando-se e despedindo-se de mim com um bom sorriso. Se não fosse o medo de me humilhar diante de tamanha assembleia, eu teria voluntariamente caído aos pés desse jogador generoso para agradecer sua espantosa magnanimidade. Mas pouco a pouco, depois que o deixei, a incurável desconfiança entrou em meu peito. Eu não ousava mais acreditar em tão prodigiosa felicidade, e ao deitar-me, fazendo minha prece num resto de hábito imbecil, repeti em semissonolência: Deus meu, Senhor meu Deus, faça com que o diabo mantenha sua palavra. Embriague-se, na tradução de Jorge Pontual. É preciso estar sempre embriagado. Isso é tudo. É a única questão. Para não sentir o horrível fardo do tempo que lhe quebra os ombros e o curva para o chão, é preciso embriagar-se, sem perdão. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como quiser. Mas embriague-se. E se às vezes nos degraus de um palácio, na grama verde de um fosso, na solidão triste do seu quarto, você acorda, a embriaguez já diminuída ou desaparecida, pergunte ao vento, à onda, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala, pergunte que horas são. E o vento, a onda, a estrela, o pássaro, o relógio lhe responderão: é hora de embriagar-se. Para não ser o escravo mártir do tempo, embriague-se. Embriague-se sem parar, de vinho, de poesia ou de virtude, como quiser. O Cão e o Frasco. Tradução de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Meu belo cão, meu cãozinho, meu querido Totó, vem cá. Vem respirar um excelente perfume comprado no melhor perfumista da cidade. E o cão, agitando a cauda, o que é, suponho, entre esses pobres seres o sinal correspondente ao riso e ao sorriso, aproxima-se e, curioso, mete o nariz úmido no frasco destampado. Porém, subitamente, recuando de susto, late contra mim, a feição de reprimenda. Ah, miserável cão! Se eu te houvesse oferecido um embrulho de excremento, de certo o cheirarias com delícia e talvez o tivesses devorado. Assim, ó indigno companheiro de minha triste vida,
Tu te assemelhas ao público a quem nunca devem apresentar perfumes delicados que o exasperam, mas imundícies cuidadosamente escolhidas. Perda de auréola. Daqui para frente, todas as traduções que eu vou ler são de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Então, eu não vou ficar repetindo de quem é a tradução, tá? Perda de auréola. Mas o quê? Você por aqui, meu caro? Você em tão mau lugar? Você, o bebedor de quintessências? Você, o comedor de ambrosia? Francamente, é de surpreender. Meu caro, você bem conhece o meu pavor dos cavalos e das carruagens. Ainda há pouco, quando atravessava toda a pressa o boulevard, saltitando na lama, através desse caos movediço onde a morte surge a galope de todos os lados a um só tempo, a minha auréola, num movimento precipitado, escorregou-me da cabeça e caiu no lodo do macadame. Não tive coragem de apanhá-la. Julguei menos desagradável perder as minhas insígnias do que ter os ossos rebentados. De resto, disse com os meus botões, há males que vêm para bem. Agora posso passear incógnito, praticar ações vis e entregar-me à crápula, como os simples mortais. E aqui estou, igualzinho a você, como está vendo. Você deveria ao menos pôr um anúncio ou comunicar a perda ao comissário. Ah, não, estou bem assim. Só você me reconheceu. Aliás, a dignidade me entedia. Depois alegra-me pensar que talvez algum mau poeta encontre a auréola e com ela impudentemente se adorne. Fazer alguém feliz, que prazer. E, sobretudo, um feliz que me fará rir. Pense no X ou no Z. X, como será engraçado. Os olhos dos pobres. Ah, você quer saber por que a odeio hoje? Sem dúvida, lhe será menos fácil compreendê-lo do que a mim explicá-lo, pois você é, suponho, o mais belo exemplo de impermeabilidade feminina que se possa encontrar. Havíamos passado juntos um longo dia que me parecera curto. Tínhamos jurado um ao outro que todos os nossos pensamentos nos seriam comuns. E nossas duas almas, daquele dia em diante, não seriam mais que uma só. Sonho que, além de tudo, nada tem de original, a não ser que sonhado por todos os homens, ainda não foi realizado por nenhum. Ao anoitecer, um pouco fatigada, você desejou sentar-se diante de um café novo, na esquina de um novo boulevard, que, ainda cheio de entulho, já ostentava gloriosos seus esplendores inacabados. O café resplandecia. O próprio gás mostrava ali todo o calor de uma estreia e alumiava com todas as forças as paredes de uma brancura cegante, as toalhas rutilantes dos espelhos, os ouros dos astrágalos e das cornijas, os pajens de faces rechonchudas, levados de rastros pelos cães, trazendo à cabeça frutas, pastéis e caças. As hebes e os ganimedes apresentando, de braço estendido, a pequena ânfora de Bavaroise ou o obelisco bicolor dos sorvetes mistos. Toda a história e toda a mitologia postas a serviço da gula. A calçada, diante de nós, víamos plantado um pobre homem dos seus 40 anos, de ar fatigado, barba meio grisalha, que segurava por uma das mãos um menino e trazia no outro braço um pequenino ainda muito frágil, incapaz de caminhar. Servindo de ama, fazia os filhos respirarem o ar da noite, todos em trapos. Eram três fisionomias extraordinariamente sérias,
e 6 olhos que contemplavam o novo café com uma admiração igual, mas diversamente colorida pela idade. Os olhos do pai diziam como é belo, como é belo. Dir-se-ia que todo o ouro do pobre mundo foi transportado para estas paredes. Os olhos do menino. Como é belo, como é belo. Mas é uma casa onde só podem entrar as pessoas que não são como nós. Os olhos do menorzinho, esses, de tão fascinados, revelavam apenas uma alegria estúpida e profunda. Dizem os cancionistas que o prazer torna a alma boa e abranda o coração. Em relação a mim, tinham razão as canções naquela noite. Eu não só me sentia enternecido com essa família de olhos, senão também um pouco envergonhado de nossos copos e nossas garrafas maiores que a nossa sede. Voltava os meus olhares para os seus, querido amor, neles procurando ler o meu pensamento. Mergulhava nos seus olhos tão belos e tão estranhamente doces, nos seus olhos verdes habitados pelo capricho e inspirados pela lua, quando você me disse que gente insuportável aquela, com os olhos escancarados como porta-cocheiras. Você poderia pedir ao dono do café que os afastasse daqui? Tanto é difícil entenderem-se as criaturas, meu anjo querido, e tão incomunicável é o pensamento, mesmo entre aqueles que se amam. Espanquemos os pobres. Durante 15 dias eu me enclausurara no meu quarto e cercara-me dos livros em moda naquele tempo, há 16 ou 17 anos. Refiro-me aos livros que tratam da arte de tornar os povos felizes, discretos e ricos, em 24 horas. Tinha, pois, digerido, engolido, quero dizer, todas as elucubrações de todos esses empreendedores da felicidade pública, daqueles que aconselham todos os pobres a fazerem-se de escravos, e daqueles que os persuadem de que todos eles são reis destronados. Não é, pois, de surpreender me achasse num estado de espírito vizinho da vertigem e da embriaguez. Parecera-me somente que eu sentia confinado no fundo de meu intelecto o germe obscuro de uma ideia superior a todas as fórmulas de curanderia de que eu havia recentemente percorrido o dicionário. Isso, porém, era apenas a ideia de uma ideia, alguma coisa infinitamente vaga. E saí, com muita sede. O gosto apaixonado das más leituras engendra uma necessidade proporcional de ar livre e de refrigerante. E entrando numa taberna, quando um mendigo me estendeu o chapéu, um desses olhares inesquecíveis que interrogariam os tronos se o espírito movesse a matéria e se o olho de um magnetizador fizesse amadurecer as uvas. Ao mesmo tempo, ouvi uma voz cochichar-me ao ouvido, uma voz que reconheci perfeitamente. Era a de um anjo bom, ou de um bom demônio, que me acompanha por toda parte. Pois se Sócrates tinha o seu bom demônio, por que não haveria eu de ter o meu anjo bom? E por que não haveria de ter a honra, como Sócrates, de obter o meu diploma de loucura assinado pelo sutil Lulu e pelo atilado Berger? Entre o demônio de Sócrates e o meu há esta diferença. O de Sócrates não lhe manifestava senão para se defender. Perdão. O de Sócrates não lhe manifestava senão para defender, advertir, impedir. E o meu se digna de aconselhar, sugerir, persuadir. O pobre Sócrates não tinha mais que um demônio proibidor.
O meu é um grande afirmador. O meu é um demônio de ação, ou demônio de combate. Ora, a sua voz me cochichava isto. Só é igual a outro aquele que disso dá prova. E só é digno da liberdade aquele que sabe conquistá-la. Imediatamente me atirei sobre o meu mendigo. Com um só murro lhe tapei um dos olhos, que se tornou, num segundo, do tamanho de uma bola. Quebrei uma das unhas, rebentando-lhe 2 dentes. E como não me sentisse bastante forte, pois sou frágil de natureza e não me exercitei bem no boxe, para moer de pancadas aquele velho, agarrei-o com uma das mãos pelo colete e com a outra empolguei-o pela garganta e pus-me a sacudir-lhe vigorosamente a cabeça de encontro a uma parede. Devo confessar que de antemão inspecionara, num lance de olhos, as adjacências e verificara que naquele subúrbio deserto eu me encontrava por um espaço de tempo bem longo, fora do alcance de qualquer agente de polícia. Depois, com um pontapé nas costas, bastante vigoroso para fraturar-lhe a omoplata, prostrei por terra o alquebrado sexagenário. E, apoderando-me de um grosso galho de árvore que se arrastava pelo chão, fustiguei-o com a energia obstinada dos cozinheiros que querem amolecer um beefsteak. Súbito, ó milagre! A alegria do filósofo que comprova a excelência da sua teoria. Vi aquela velha carcaça voltar-se, endireitar-se com um vigor que eu jamais teria presumido em máquina tão singularmente desconjuntada, e com um olhar de ódio que se me afigurou de bom augúrio, o malandrim decrépito investiu contra mim, contundiu-me os 2 olhos, quebrou-me 4 dentes e, com o mesmo galho de árvore, me bateu de rijo. Com a minha enérgica medicação, eu lhe restituíra o orgulho e a vida. Então, fiz-lhe compreender, por meio de muitos sinais, que dava por encerrada a contenda. E, erguendo-me com a satisfação de um sofista no pórtico, disse: o senhor é igual a mim. Dê-me a honra de partilhar da minha bolsa. E se realmente é filantropo, lembre-se que é necessário aplicar a todos os seus confrades, quando lhe pedirem esmola, a teoria que eu tive a dor de experimentar nas suas costas. Ele jurou-me que havia compreendido a minha teoria e que ouviria os meus conselhos. 2 pequenos fragmentos do diário íntimo. Primeiro, se um poeta pedisse ao Estado o direito de ter alguns burgueses em sua cavalariça, haveria grande espanto. Ao passo que, se um burguês pedisse poeta assado, todos achariam isso muito natural. Segundo, um homem vai ao tiro ao alvo com a mulher. Alveja uma boneca e diz à esposa: faça de conta que é você. Fecha os olhos e decepa a boneca. Depois, beijando a mão da companheira: meu anjo querido, como te sou grato pela minha boa pontaria. Alguns trechos de Meu Coração Desnudado. 15. A crença no progresso é uma doutrina de preguiçosos, uma doutrina de belgas. É um indivíduo que conta com os vizinhos para fazer o seu trabalho. Não pode haver progresso verdadeiro, ou seja, moral, a não ser no indivíduo e pelo próprio indivíduo. Porém, o mundo é feito de pessoas que não sabem pensar, senão em comum, em bandos. Assim, as sociedades belgas. Por outro lado, homens há que não se podem divertir senão em bando. O verdadeiro herói se diverte sozinho. 17.
Minhas opiniões sobre o teatro. O que eu sempre achei mais bonito num teatro, em minha infância e ainda hoje, é o lustre. Um belo objeto luminoso, cristalino, complicado, circular e hermético. Contudo, não nego absolutamente o valor da literatura dramática. Quisera eu, porém, que os comediantes montassem patis altíssimos, trouxessem máscaras mais expressivas que o semblante humano e falassem através de porta-vozes. Enfim, que os papéis de mulheres fossem desempenhados por homens. Além de tudo, o Lustre sempre se me afigurou como o ator principal, visto através da grande ou da pequena extremidade do binóculo. 19. Há em todo homem, a toda hora, duas postulações simultâneas, uma para Deus, outra para Satã. A invocação a Deus ou espiritualidade é um desejo de subir de grau. A de Satã ou animalidade é uma alegria de descer. A esta que se deve estar relacionados os amores às mulheres e as conversas íntimas com animais, cães, gatos, etc. As alegrias provenientes desses dois amores são adaptadas à natureza desses dois amores. 48. Não há grandes entre os homens, a não ser o poeta, o padre e o soldado. O homem que canta, o homem que sacrifica e o homem que se sacrifica. O resto é feito para o chicote. Desconfiemos do povo, do bom senso, do coração, da inspiração e da evidência. 49. Teoria da verdadeira civilização. Ela não está no gás, nem no vapor, nem nas mesas giratórias. Está na diminuição das marcas do pecado original. Povos nômades, pastores, caçadores, agricultores e até antropófagos podem todos ser superiores pela energia, pela dignidade pessoal às nossas raças do Ocidente. Estas serão, talvez, destruídas. Teocracia e comunismo. 84. Todos os imbecis da burguesia que pronunciam sem cessar as palavras imoral, imoralidade, moralidade na arte e outras sandices, fazem-me pensar em Louise Villiers, puta de 5 francos, que certa vez, acompanhando-me ao Louvre, onde nunca estivera, pôs-se a enrubescer, a cobrir o rosto e, puxando-me a cada instante pela manga, me perguntava, ante as estátuas e os quadros imortais, como se podiam exibir publicamente semelhantes indecências? As folhas de videira do Sr. Nieuwekerk. 89. Higiene, conduta, moral. A cada minuto somos esmagados pela ideia e sensação do tempo. E só existem dois meios de escapar a essa sensação, a esse pesadelo: de o esquecer. O prazer de trabalho. Vou repetir, vou retomar, até porque é o último texto. Deixa eu molhar um pouquinho aqui. Higiene e conduta moral. A cada minuto somos esmagados pela ideia e sensação do tempo. E só existem dois meios de escapar a esse pesadelo, de o esquecer: o prazer e o trabalho. O prazer gasta-nos, o trabalho fortifica-nos. Escolhamos. Quanto mais nos servimos de um desses meios, tanto mais o outro nos inspira repugnância. Impossível esquecermos o tempo senão servindo-nos dele. Nada se faz senão pouco a pouco.
De Maître a Edgar Poe ensinaram-me a raciocinar. Não há obra longa, salvo aquela a que não ousamos dar começo. Aqui ficamos com a segunda parte, então, da aula do dia 17.